eu acho que assim, Tokusatsu ele funciona muito bem, não só para criança, para adolescente, adulto. É que aqui no Brasil a gente tem um problema histórico que ficamos presos no passado. Eu acho que Uhum. a gente ficou preso à era Manchete. Não só Manchete, porque temos o Google Five, que não passou na Manchete, tivemos Metalder, que Aham, passou na mas Band também, é mas é a a era era da Manchete. manchete, sim. E eu acho que ficamos muito presos naquela época, então existe um buraco enorme dos anos 90, 2000, que de repente a gente tá olhando para os Kamen Rider pós 2000, que é do Kuga para frente. Sim, Eu acho sim. que é um problema muito grave, porque você tem gerações que se perdem nesse buraco aí. E aí, como que você vai convencer o público? Você tá olhando para o passado ou você tá olhando para o futuro? Porque eu acho que assim, Tokusatsu ainda mais, Kamen Rider e Super Sentai, são público, Super Sentai é um público infantil, Kamen Rider infanto-juvenil pré-adolescente, né? Aham. Você já tá olhando para um outro momento. E aqui no Brasil não funciona assim. Se você olhar para o público que consome, principalmente lá da Sato, você vai ver que é um público mais velho que aparece nas lives, que aparece. Sim, É um aham. público mais velho que consome esse tipo de produção. Então, assim, para quem que a gente tem que mirar? A gente tem que mirar para o público, o target, que é o target do Japão, ou um target próprio aqui do Brasil? Então, assim, é uma questão bastante complicada, né, que você olha. E você tem que refazer esse target ou não? Porque eu acho assim, quanto mais produções mais para frente você olha, você tem que trazer essa renovação do público. Você tem que trazer esse público dos 20, 30 anos que tá, Uhum. Sim, que sim. tá consumindo, que vai pagar um streaming, que vai girar, vai fazer a moeda girar. Então, a roda girar, desculpa. Então, assim, a gente tem um problema aí qual que é o target correto, sabe? Aham. É. Porque eu sou manchete, eu não vou negar que eu sou manchetossauro. Eu vivia a era da manchete, mas eu não quero viver o passado. Sendo aí eu falo como pessoa, eu não quero ficar sempre olhando pro Changeman, eu não quero ficar sempre olhando pro Jaspion. Gosto do Jaspion, mas acho que Que tem outras tem outras coisas, né? coisas. Tem Então, outras assim, coisas. agora falando como funcionário, eu vou sempre recomendar produção nova. Nunca ficar olhando para o passado. Acho legal olhar para o passado, às vezes, sim, mas coisas pontuais. Porque o Japão nunca parou com Tokusatsu. E a Aham. gente tem que olhar para isso, que o Japão nunca. E até porque a gente tem uma lacuna enorme dos anos 90 e 2000, tem muita produção inédita aqui no Brasil. Sim, sim, sim. Tem- É, e eu acho que é legal comentar sobre essa lacuna que a gente tem, né, de tempo entre o que passou aqui no Brasil lá na época da manchete para o que a gente está consumindo agora, né? Porque por conta até dos Uhum. fansubs, da forma como a gente consome esse tipo de conteúdo, eu acho que nós fãs temos uma pressa com conteúdo que é diferente da pressa que a empresa tem e da prioridade das empresas, tanto da Sato Company quanto da Toei, com o conteúdo que eles já produziram, o que eles já licenciaram, o que eles já têm disponível, né, com conteúdo de catálogo. Porque eu mesmo, né, sempre falo que o melhor Kamen Rider para lançar no Brasil é o próximo, né? Eu Uhum. acho que hoje é impossível a gente falar sobre Kamen Rider aqui no Brasil e não trazer para a conversa o simulcast do Zetsu, ou se não der do Zetsu, do próximo que vai vir depois do Zetsu, e isso daí a gente já está falando de 26. 2026, no final do ano 2027. Uhum. Né? Então eu acho que pra gente que consome Kamen Rider, o simulcast é uma prioridade. Mas quando a gente olha para a história de Kamen Rider, a gente está falando de 50 anos aqui no Brasil e a maioria dos brasileiros, no máximo, vai conhecer duas séries, Que é né, do que é o mesmo Black e o protagonista. RX. Então, eu acho que, de fato, Uhum. tem essa missão, né, da Sato Company de fazer a galera saber que o Kamen Rider Blade Uhum. existe, né? Cara, é assim, Build, eu tô acompanhando dublado aí, pra mim tá sendo. Eu tô pasmo com o enredo, porque a gente espera uma coisa de Kamen Rider, mas assim, o enredo é bem adulto, eu tô bem surpreso. Lógico, tem coisas infantis ali, porque faz parte do público Sim. dele,
mas o enredo ele é muito adulto e é robusto. Então eu gostei da série. Eu acho que eu sempre comentei isso antes de virar funcionário lá. Eu falava isso com o Gustavo, com o pessoal que é fã de Tokusatsu, que pra mim Tokusatsu não deixa de ser um dorama. Acho que assim, a Sim, forma de concordo. você vender as séries, eu acho que se você sempre deveria olhar mais pro ator não transformado do que pro traje transformado. Uhum. Porque você tira o traje, ele vira um dorama. Sim, sim, concordo, Então concordo. e se você mandar dublar, lançar nas plataformas que tem os doramas, essa produção, mesmo usando a categoria Tokusatsu, ela conversa com os fãs de dorama. Então, Aham. existe todo um público aí que não sabe nada de Tokusatsu, nunca viu Tokusatsu, mas se você colocar na plataforma certa, lançar do jeito correto, vai chegar para Sim, vai gerar sim. esse boom. A questão é fazer tudo isso acontecer. Eu acho que esse é o grande desafio aí lá na empresa que eu trabalho. Vou pautar, vou ajudar, vou fazer acontecer para mudar muitas coisas, sim. Mas eu acho que um dos motivos de Kamen Rider tem que conversar com o pessoal do Dorama, como assim, na minha opinião, tem a questão do Tokusatsu conversar com o público de anime. Eu acho que assim, Uhum. as pessoas olham por ser uma outra mídia, anime e Tokusatsu, como coisas distintas. E quando você conversa com muitos japoneses, os japoneses vão falar o quê? Que Tokusatsu e anime é uma coisa infantil. E se você olhar no karaokê, por exemplo, as músicas de Tokusatsu elas estão junto com a de anime. Sim, Porque sim. para eles é uma coisa só. Não existe essa distinção anime e Tokusatsu Uhum. lá no Japão. Então, eu acho que a gente tinha que fazer a mesma analogia. O público, as séries Tokusatsu, elas têm que ser vendidas para o público de anime. Vai ter um preconceito? Vai ter uma resistência? Sim, mas Mas é algo Tokusatsu. que tem que ser, é uma barreira que tem que ser quebrada, né? Eu concordo e acho que seria um passo importante, né? Conseguir negociar, né, com esses outros espaços, né? Tanto do dorama como dos animes. E acho que até a gente que faz conteúdo, né, sobre cultura pop tem que também ter um pouquinho dessa visão, né? Uhum, Eu acho que falta muito, na Tokunet principalmente, uhum, ter uma galera que consome outras coisas e que consegue fazer essas ligações, mas aí pela Tokunet ser focada no Tokusatsu é muito difícil, mas é bem raro a gente ver, por exemplo, páginas uhum. que falam de dorama falando sobre séries Tokusatsu. de tokusatsu tradicional, né? No Toku Club, por Uhum, exemplo, né, que é um podcast que eu sou o membro extra lá, né? uhum, Eu apareço só de vez em quando, mas são família lá, são os queridos, né? A gente tentou fazer algo nesse sentido, por exemplo, chamando o pessoal do J-Dramas Update para fazer uhum, um episódio falando sobre atores de Tokusatsu em uhum, outros doramas, né? Que foi um episódio muito bom, muito uhum. legal, né? E aí a gente percebe que falta essa comunicação, né? Entre os públicos, né? E é legal a gente ver que você, como alguém que trabalha na Sato Company, tem essa preocupação também, né? E eu acho que tem que fazer isso, porque, por exemplo, o Kamen Rider Dale, né? Foi a porta de entrada para o Takeru Sato, né? Então, ele se tornou o Takeru Sato tendo feito Kamen Rider Dale. Mas hoje ele é o Takeru Sato que fez o Rurouni Kenshin, que fez o Glass Heart na Netflix, né? Então seria legal, por exemplo, se o público que está assistindo é o Coração de Vidro lá na Netflix, né? Se a tiazinha que está vendo ele lá como um cantor ali, um compositor gênio, se interessasse e tivesse disponível, né, o Kamen Rider Dale para assistir também, né? Então, A Netflix, ela normalmente ela sugere produções com o mesmo elenco, né? Então, por exato. exemplo, se Kamen Rider não tivesse na Netflix, acabou aquele episódio, iria aparecer o Kamen Rider não como uma sugestão para o público, Uhum. o público consumir. Então, acho que falta essa conexão. E quando você falou as mídias, quando eu escrevia matérias para Neo Tóquio, muitas vezes eu tinha que pesquisar de cabeça, assim, pesquisar o nome do autor. Por quê? Porque
os wikis, né, de J-drama não tinha citação a Tokusatsu. Aham, é Então bem raro mesmo. então Tem muita você série via que que não tem. o ator do Nenon não tinha, não era citado o Nenon, sabe? Tava lá todos os J-dramas dele, todos os filmes dele, mas a parte de Tokusatsu não era citada. Isso é de uns anos para cá que foi atualizado. Hoje você entra nos atores e você vê os Kamen Rider que eles Uhum. fizeram antes. Mas é recente. Isso não existe. Então, essa divisão entre Dorama e Tokusatsu, para os fãs, que é o que são que alimenta as informações, era bem clara essa divisão e que parece que eles não faziam questão nenhuma. E eu não estou falando de Brasil, né? Esses wikis é muito em inglês, né? Aham, Não sim. fazia questão nenhuma de colocar tudo no mesmo balaio, né? Aham. Concordo, concordo.